Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, no fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 132. Eu sou o Felipe Von Zubin e tenho aqui comigo o Sidney Torres. Fala, Felipe, e aí, tudo bom, cara? Bom estar de volta aqui, tava com saudade já de gravar e já tem um bocado de coisa legal pra falar hoje, né? Vamos dar uma avaliada nesse elenco dos Patriots em comparação com 2017, ver como é que tá a situação, se melhorou, se piorou, né? Pois é, Arthur, programa que a gente já fez no ano passado, a galera gostou, a gente volta aqui então pra comparar qual elenco é melhor, dessa vez o desse ano ou do ano passado, né? Sim, pois é, Felipe. Olá, tudo bem? Olá, Sidney. Olá, ouvinte Patriotas. Esse ano os Patriots tiveram um off-season assim, menos badalado do que ano passado no que tange a free agency, mas mesmo assim a gente tem muito a debater e a gente agora já está no mês de julho, um mês aí para o início da pré-temporada, pouco menos de 20 dias para o começo do training camp, então a temporada 2018 já está começando a acelerar, já está começando a chegar perto e o nosso coração já está começando a bater mais forte. Pois é, training camp que tá aí, como disse o Arthur, batendo na porta. E Sidney, a gente fez um negócio diferente esse ano. A gente sabe que muita gente não consegue acompanhar todo o tempo no Twitter, as coisas que a gente solta, aquelas noticiazinhas menores. Então a gente resolveu fazer, a gente criou aqui a central do training camp, que é um jeito fácil da galera, quem quiser saber notícia do que vai acontecer e o que está acontecendo, principalmente na semana do training camp, vai poder entrar numa página e já ter tudo que tá rolando lá, né? Porque o training camp talvez seja o período mais difícil assim, de cobrir e de acompanhar também para quem é espectador, porque são 90 atletas no elenco, todos eles com jornalistas ali tomando nota de tudo que eles fazem, as brigas se intensificando, então fica difícil é tanta informação sobre cada atleta que tá indo bem, o que é que o cara tá fazendo no treino, que é difícil realmente você dar conta, né? Tanto pra gente quanto pra galera que acompanha aí. Então a gente resolveu criar essa central, focar todas as informações que a gente tiver do training camp nessa área, digamos assim, para facilitar a busca realmente. Quem quiser saber de tudo, todos os detalhes do training camp vai estar lá dia por dia, informação por informação. O Twitter vai continuar normal, a gente vai soltar aquele caminhão de coisa que a gente sempre solta, tudo que aparecer vai pro Twitter. Essas informações menores que são mais importantes, por exemplo, jogador que se machucou, um jogador que foi bem, coisas assim que valem mais a notícia, vai pra central, que é a timeline que a gente criou ali. Quando vocês entrarem, vocês vão ver que tem uma timelinezinha ali que vai mostrando, então vai ser até legal pra, se você, depois que tiver cheio ali, você voltar desde o começo, você vai conseguir seguir mesmo o que foi acontecendo de uma coisa atrás da outra. E as matérias, né, Arthur, que isso já é normal, que a gente sempre cria, só que dessa vez, se você perdeu aí algumas coisas, em vez de você ter que procurar em todas lá, caiu lá na central do Training Camp, já vai ter também todas as matérias relacionadas ao Training Camp, já vai estar lá, né? Sim, pois é, a gente vai ter uma parte do site direcionada somente para o Training Camp. Então, como o Sidney bem falou, vai estar tudo explicadinho lá, como você também falou muito bem. Então, como vocês disseram, é uma coisa assim, para a pessoa que não tem tanto tempo de estar lá 24 horas no Twitter, de estar lá 24 horas no Facebook, ou de até ler os resumos do site, que a gente costuma trabalhar bem nesses resumos, dar todas as informações possíveis. Você já entra na central do Training Camp, que é uma coisa mais pragmática, uma coisa mais prática, para você saber das últimas informações dos Pets. E seguinte, já tem coisa lá, principalmente as matérias especiais, já tem lá as disputas de elenco que tem a ver, que é muito que a gente vai falar daqui hoje também no programa. Já tá lá, já tem matéria que a gente tá fazendo. E para entrar é nepatriotas.com.br/training-camp-patriots, ou para ficar mais fácil, entre nepatriotas.com.br, que ali onde tinha o negócio do sócio Patriotas, do Tour Patriotas, aquele destaque já embaixo da capa do site, já tá o link certinho lá pra central do Training Camp, clicou, já cai direto. Recomendo, Sidney, até dar um favoritos aí no celular, que ele já vai pra sua área de trabalho ali como um ícone, clicou, já aparece ali, já vê fácil o que tá rolando.
Já que você tem tanta informação para tomar nota, para absorver no training camp, que perder tempo procurando o endereço do site não vale a pena, né? Favorita, já deixa tudo fácil lá, vai direto. Desde que a gente corre atrás das coisas pra você só entra lá e se informa sobre Patriots, que é isso que a gente gosta de fazer. Bora pro programa. Vamos começar aqui então, senhores. Bom, a ideia é a seguinte. Primeira coisa que a gente tem que explicar aqui, Sidney, porque o elenco, a gente vai comparar esse elenco atual de 90 jogadores que vai pro training camp contra o elenco da semana 1 de 2017. Até porque se a gente puxasse o elenco de 2017 do training camp, tem um monte de jogador aí que nem tá mais, que quem nem lembra o nome, a gente ia ter que explicar muito e acabar perdendo tempo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode projetar como a gente imagina que vai ficar a posição com esses jogadores disponíveis, e aí a gente pensa se vai ficar melhor, igual ou pior ao elenco da semana 1, certo? Exatamente, a gente saber se esse elenco que está hoje nos Patriots tem condição de chegar na semana 1 melhor do que o que iniciou a semana 1 de 2017. Então a gente vai posição por posição aqui, a gente vai conversando, lendo os nomes, lembrando de 2017, e a gente vai vendo aqui que tem algumas que a gente ainda não sabe, a gente vai ter que descobrir na hora aqui o que a gente acha que tá meio difícil de chegar numa conclusão. Vamos começar com o tight end, Arthur. 2018 a gente tem Rob Gronkowski, Dwayne Allen, Jacob Hollister, Will Tye, Ryan Izzo, Troy Niklas, Shane Wieman, contra Gronk, Allen e Jacob Hollister de 2017. Basicamente é um grupo que não mudou, só adicionou alguns nomes aí e bem desconhecidos, né? Pois é, quem a gente adicionou foi o Troy Niklas, que veio na Free Agency, nunca teve um grande destaque em sua carreira pela liga, é uma certa incógnita se vai conseguir passar no training camp, se vai conseguir atuar bem na pré-temporada. Shane Wieman, também pouco conhecido. A gente tem o Will Tye, que se eu não me engano estava no Practice Squad dos Patriots na temporada passada, e Ryan Izzo, que foi nossa escolha de 7ª rodada. Em tese, Sidney, primeiro momento aqui a gente tende a falar que está igual, porque são basicamente os mesmos nomes. Eu só quero puxar duas questões aqui pra gente dar só uma pensada, ver se eu consigo mudar a opinião de vocês. Uma, Gronkowski quase pensou em se aposentar, chegou a querer se aposentar e não aposentou, mas que Gronkowski vai ser esse depois desse baque emocional que parece que ele teve ali depois da concussão e tal. Foi um Gronk bem chacoalhado aí se queria voltar a jogar ou não. Isso pode diminuir, até com o mesmo Gronkowski diminuir um pouco o elenco. E o contrário disso é um Jacob Hollister que a gente viu ter talento, ter condições de virar um jogador bom, que entra no segundo ano e tem mais experiência e já conhece o sistema, né? O interessante dessa posição é que você pode chegar com os mesmos 3 nomes e o elenco tá pior, por exemplo, ou melhor, sem mudar nomes, né? Por conta da situação de cada um. Com relação ao Gronk que você falou, essa indefinição que ele teve durante essa off-season, né, de não saber se volta, se aposenta, ela durou até mais do que eu achei que fosse durar. Durou algumas semanas aí, a gente nessa dúvida. Mas ele voltou e disse que tá pronto. Então, eu quero acreditar que esse tempo que ele teve para pensar foi suficiente para ele decidir realmente se ele optou por voltar, é porque ele está realmente focado na temporada e vai ser o Gronk que a gente sabe responsável e tal. Então, por esse lado aí, pensando se forem os 3 mesmos nomes, né, Gronk, Allen, Hollister, eu tendo a dizer até que vai ser melhor, porque o Hollister vem numa ascensão, digamos assim, e pode ser um cara mais ativo, né, na temporada de 2018, até tomando, se for o caso, essa posta de segundo tight end do Dwayne Allen, que decepcionou bastante ano passado. Então, isso que eu ia puxar aqui, Arthur. Dwayne Allen, que muita gente... Eu sinceramente não acho que decepcionou o Allen. Eu vejo muita gente falar disso, que não gostou do trabalho do Allen. Eu acho que ele veio pra fazer o que pediram. De verdade, foi pra ajudar os bloqueios. Ele realmente trabalhou no que pediram ele. Eu acho que pra mim, Arthur, não sei a sua opinião, é muito mais eles quererem dar mais funções pro Allen do que ele conseguiu ou não, sabe? Eu acho que ele não teve tanta oportunidade dos caras falarem, vai lá e realmente trabalhe como um recebedor de bola, sabe? O que eu acho que aconteceu com o Allen é que a gente estava esperando um substituto para Martellus Bennett.
A gente estava esperando o Dwayne Allen, que era o Dwayne Allen do Indianapolis Colts, que recebia passes para touchdowns, que fazia várias recepções por jogo, e não foi isso que aconteceu. E como você bem disse, o que foi pedido para ele, a função de bloquear, no que ele foi muito bem, ele conseguiu cumprir seu papel no time, tanto é que foi elogiado pela comissão técnica por isso. Porém, eu não ficaria surpreso caso o Allen seja dispensado ao fim do training camp, porque o que acontece? A gente tem ali esses 4 jogadores desconhecidos, caso um consiga se destacar no training camp, consiga aparecer bem nos bloqueios, como é o caso do Ryan Izzo, que a gente leu umas coisas boas sobre ele no momento que foi draftado, um jogador que bloqueou bem ao longo de sua carreira universitária, eu não ficaria surpreso caso um desses jogadores conseguisse tomar o lugar do Allen, porque caso dispensado, Allen liberaria $5 milhões no salary cap. Bom, a gente fecha aqui então com uma ideia de o grupo é igual ao do ano passado, mas vamos ver aí, como lembrou o Arthur, se o Allen fica ou não, aí já pode ser um pouquinho diferente. Antes da gente mudar de posição, convido todo mundo aí, quem quiser, para colocar, se quiser brincar com a gente ali, colocar as posições, vocês acham que tá igual, melhor, pior, manda pra gente, principalmente no Twitter lá, que a gente consegue dar um retweet para todo mundo ver a sua opinião também. Mudando de posição aqui, continuamos no ataque e vamos de wide receivers. Temos, vamos lembrar 2017, Sidney, Amendola, Cooks, Philip Dorsett e Chris Hogan. Esses foram os 4 que iniciaram a temporada de 2017 na semana 1. Para esse training camp, a gente tem Julian Edelman, que a gente sabe que não vai ocupar, porque não vai poder jogar as 4 primeiras semanas, então a gente já pode tirar o Edelman dessa semana 1 aí do jogo. Chris Hogan, Malcolm Mitchell, Kenny Breach, Philip Dorsett, Braxton Berrios, Cordarrelle Patterson, Jordan Matthews, Riley McCarron e Cody Hollister. Eu já puxo aqui, Sidney, que o fato de ter um Kenny Breach, um Jordan Matthews, pelo menos nos nomes, parece que tá melhor. O problema não são esses jogadores que entraram, não é um juiz de negatividade, digamos assim, sobre eles, mas sim considerando os atletas que saíram. Porque de 2017 para cá a gente perdeu simplesmente o Danny Amendola, que eu boto entre alguns dos maiores recebedores da história dos Patriots, o que ele fez principalmente em pós-temporada, Super Bowls e tudo, e o Brandon Cooks, que foi um cara que trouxe um elemento de profundidade que a gente não tinha no wide receiver há muito tempo, que a gente tinha no Gronk, mas não tinha no jogador da posição de wide receiver. O cara no primeiro ano conseguiu mais de 1.000 jardas recebidas, alguns touchdowns importantes. Então, assim, eu acho que a qualidade desses caras que entraram, concordo, são bons jogadores, principalmente o Jordan Matthews, acho que é um cara que vai ajudar bastante. Mas a gente perdeu simplesmente uma bola de segurança do Brady e um cara extremamente veloz que expandiu o campo do ataque dos Patriots ano passado. Eu acho, cara, que pra mim, assim, é aquela história de a gente tem que ver o quanto esses caras vão render. Porque se todos renderem bem, eu entendo que a gente estaria igual ou melhor até. Porque se o Mitchell conseguir ficar saudável e jogar o que a gente já viu ele jogar, ele é um baita de um reforço. O Jordan Matthews, como você falou, eu acho que ele vai, se ele seguindo aí nessa ideia de que todos os nomes que eu falarem, eu acho que vão render. O Jordan Matthews pode ser um ótimo substituto para essas 4 primeiras semanas do Julian Edelman, por exemplo. Ele pode conseguir trabalhar ali no slot que ele já fez isso antes. A questão da velocidade, eu realmente quero acreditar, Arthur, que o Patterson vai aprender a ser um wide receiver e não só um retornador nos Patriots. E aí a gente conseguiria ter essa troca aí de 1 por 1. Tem o Kenny Breach, que não estava na semana 1 e não conseguiu espaço, que é um cara alto que vai poder ser muito usado na end zone. Eu realmente acho que se renderem, a gente tem até um grupo melhor, cara. Então, eu tô mais assim de acordo com o Sidney. O problema não foram os jogadores que chegaram, e sim o que saíram. Mas pra mim, assim, não é nenhum calcanhar de Aquiles dos Patriots, muito longe disso. Porque apesar de a gente ter perdido o Cooks, a gente ter perdido a Amendola, as reposições, apesar de não terem sido na altura, foram jogadores sólidos que já construíram assim, uma boa carreira na liga, como é o caso do Jordan Matthews, e outros nomes que podem evoluir no seu segundo ano de Patriots. Philip Dorsett foi um dos jogadores mais elogiados pela comissão técnica, está entrando agora na sua segunda temporada de Pats com a off-season toda pela frente para evoluir. Kenny Breach no finalzinho do ano passado vai ter uma off-season toda para evoluir.
tem a possível volta do Malcolm Mitchell, que assim, aí sim seria um ótimo reforço. E como você disse, essa questão do Cordarrelle Patterson, que aí seria o teórico substituto de Brandon Cooks, mas só que ele ainda não provou na liga que vai conseguir fazer o que o Cooks exercia pelos Pats. Vocês dois então acham que o elenco de receivers é pior ou é igual? Eu acho que considerando assim, os 4 que vão começar mesmo, os principais que vão entrar nos jogos no começo da temporada, ficou pior. Uau, você também, Arthur? Eu também tô com o Sidney nessa. Ó, cara, como é, né? Como é a visão de cada um. Pra mim, assim, de novo, pra mim se renderem é melhor ou igual, cara. Eu acho que tem opção muito boa aí se os caras renderem. Hogan e Mitchell nas pontas que sabem trabalhar, Bridge pra end zone, Dorsett e Patterson que pode ser os 2 caras de velocidade. Pô, que legal, vamos ver. Então terminamos aqui receiver com Arthur e Sidney achando que é pior. E eu diria que, como eu não vi eles ainda, eu diria que tá igual. Próximo aqui na lista são os cornerbacks. Aí a gente também não tá muito decidido do que a gente acha. Vamos puxar aqui algumas questões pra gente pensar. Como que tá a situação, Arthur, de agora e a situação de 2017? Então, agora a gente tem no elenco Stephon Gilmore, Eric Rowe, Jason McCurry, que chegou via troca, Jonathan Jones, Duke Dawson, escolha de draft, Cyrus Jones, Keon Crossan, também escolha de draft, AJ Moore, Jamal Wills, Ryan Lewis e J.C. Jackson. Em 2017, a gente tinha Malcolm Butler, que foi para os Titans, o próprio Gilmore, Bademose, que também saiu, Eric Rowe e Jonathan Jones. Preciso lembrar aqui, Sidney, que neste ponto, até umas semanas pra frente no ano passado, estávamos todos aqui soltando rojão e abrindo champanhe da secundária que a gente tinha. E começou aquele desastre que foi um pesadelo basicamente o ano inteiro. A impressão que deu é que quando começou a temporada é que os caras estavam estudando o playbook em outro idioma aí, porque ninguém estava se entendendo. Qualidade não faltava, mas em campo não veio o resultado que a gente esperava, né? Esse ano a gente está no elenco com vários jovens interessantes aí, sempre aparece algum que veio sem fama para a NFL, como undrafted free agent e tal, e começa a incomodar, né, digamos assim, os mais velhos no training camp. Mas eu acredito que essa disputa de 2017 para 2018 na posição de cornerback, ela basicamente se resume a uma troca: a saída do Malcolm Butler, a entrada do Jason McCourty. Então eu acho que para avaliar se é melhor ou pior, a gente tem que basicamente dizer se o Jason McCourty é melhor ou pior do que o Malcolm Butler. Porque o Bademose basicamente era um cara de special teams, que teve aí alguns lances, tal, um jogo ou outro que ele até foi bem, mas não é o cara que salvou tudo. E o Butler que saiu, como você disse. Uma coisa que eu até tô muito curioso nessa, eu acho que é uma das posições que eu tô mais curioso de olhar nesse training camp, porque eu acho que quem pode rodar muito aí é o Eric Rowe, porque ele ainda não se achou nessa secundária dos Patriots, não consegue encontrar o jogo dele, e se o McCourty, o Jason, né, entrar, Arthur, chegar, e como falam que gêmeos pegam as coisas por osmose um com o outro, se ele já chegar de repente já com o playbook feito de download na cabeça dele por causa do irmão dele e assumir esse lugar do Butler, o Rowe vai ter que sobrar de novo para arranjar um jeito de trabalhar no slot como foi o ano passado. Mas eu tô fiquem de olho no Jonathan Jones, que vem crescendo muito. Não para de crescer temporada após temporada e começou a jogar bem em campo, não só no Special Teams. Então o Eric Rowe também pode ser um cara que rode nessa história, cara. Pois é, pra mim essa disputa de cornerback vai ser uma das mais interessantes, uma das mais intrigantes da gente acompanhar nesse training camp. E você mencionou sobre o Jason McCurry, que ele seria o teórico assim, rival de Rowe na posição de outside linebacker para fazer dupla com o Stephon Gilmore. O McCurry no minicamp, que são os treinos que antecedem o training camp, que ainda não é permitido contato, o McCurry ele não entrou em campo. Ele estava presente, ele estava lá no Gillette Stadium, mas ele ficou praticamente o treino todo na sideline. Não foi reportado o que aconteceu com ele, a gente não obteve nenhuma informação sobre se é alguma lesão, sobre se é opção técnica. A gente só sabe que McCurry ainda não chegou a treinar com a equipe. E além dele, tem outro nome que vem aparecendo bem, que na verdade são 2 nomes, que nesses primeiros treinos, OTAs, minicamp, chamaram a atenção dos jornalistas. Durante os OTAs, a gente teve Keon Crossan, que foi o principal destaque, e fazendo dupla com o Stephon Gilmore,
E no minicamp a gente teve J.C. Jackson, que é um undrafted free agent e assumiu a vaga do Ken Crossen após o Crossen se machucar. E também foi um dos destaques fazendo dupla com o Stephon Gilmore. Então aí eu vejo o Eric Rowe bem ameaçado de vários lados. E também vale mencionar que tem o Duke Dawson, que é um jogador muito mais versátil que o Rowe e pode jogar tanto no outside, tanto como safety e tanto no slot. Sidney, a gente já viu essa história acontecer ano passado, jogadores de poucos nomes que fizeram um training camp bom, mas acabaram ficando de fora. Tomara que tenham aprendido com essa lição aí, porque precisou de gente durante a temporada, desde a primeira semana, e a gente deixou nome bom aí, que podia ter vingado, passar, porque simplesmente parece que foram pela força do nome, sabe? Esse ano já tem dois aí que começaram a se mostrar nesse sentido, né? Que é o Keon Crossen e o J.C. Jackson. Mas ainda é muito cedo, como o Arthur falou, os treinos que existiram até agora foram treinos sem contato, né? E eu já vi jogadores falando que quando colocam os pads e liberam o contato é outro jogo. É outra história. Principalmente é outra história. E na posição de cornerback é uma posição que, por exemplo, você não pode pressionar o cara na linha de scrimmage se o treinamento não tem contato. Não do mesmo jeito, né? Você não pode ir pra cima do cara com tudo quando os pads não estão lá. Então, esse training camp vai mostrar se esses caras realmente são só atletas de flag, digamos assim, de flag football, ou se vão incomodar realmente os de mais nome aí por uma vaga no elenco. Mas ok, precisamos definir se é melhor, igual ou pior. Arthur, o que você acha? Eu acho complicado, mas eu diria que é melhor por um fato assim determinante. O Stephon Gilmore, que vai começar em 2018, é anos-luz melhor do Stephon Gilmore que começou a temporada 2017. Cara, eu tava aqui já na ponta da língua pra dizer que era pior, porque eu considerava que o Malcolm Butler é melhor do que o Jason McCoy, mas o Arthur acabou de me lembrar esse argumento aí do Stephon Gilmore que eu não tinha parado pra pensar, e realmente eu não acredito que ele vai chegar no início de 2018 o desastre que ele foi no início de 2017. Eu acho que ele vai continuar como ele terminou a temporada, então por esse lado eu também vou dizer que é melhor. Eu também vou dizer melhor, mas não só por isso que o Arthur lembrou, mas eu acho assim, toda vez que você tem uma disputa, significa que você vai ter opções para deixar só os melhores. Pra mim o problema é quando você chega no training camp numa posição que você não tem disputa boa. Então significa que é aquilo lá que você tem e pronto. E a gente tem muita disputa boa acontecendo aí do mesmo jeito. Muito já até respondo do porquê que eu falei. Vale também a minha resposta porque que eu falei dos receivers. Acho que quando a disputa é boa, você vai tirar ali o creme de la creme da história. E também porque se a gente só olhasse os nomes de 2017, não teria como. Mas se a gente lembrar como eles jogaram, tem que ser melhor. Não tem nem como. Foi muito ruim 2017 na secundária dos Patriots. Então eu também acredito que vai ser melhor os cornerbacks. Isso que você falou da disputa, geral, o creme da creme, eu acho isso muito interessante porque ano passado a gente não viu tanto isso com os cornerbacks, mas em 2016 a gente viu bastante, porque a gente teve ali 3 nomes, Jonathan Jones, Cleveland Blank e o Daryl Roberts disputando a última vaga de cornerback. O Jonathan Jones acabou ganhando, mas o LeBlanc e o Daryl Roberts rapidamente acharam emprego em outras equipes e até tiveram um certo sucesso em outras franquias. Então assim, e essa disputa que você tanto mencionou gera uma competitividade boa, uma competitividade saudável. E só para lembrar, 2016 a gente acabou campeão do Super Bowl. Próxima posição, Special Teams. Coisa que torcedores dos Patriots tem que ouvir sim, tem que entrar no nosso podcast, que é coisa mais que importante em New England. Sidney, passa pra gente aí que tá basicamente a mesma coisa. Lembra pra gente como que era a situação de 2017 e como que a gente tá indo pra esse training camp de 2018. São praticamente os mesmos nomes, né, com apenas uma adição. Em 2017 a gente teve o Gostkowski, o kicker, o Ryan Allen, o punter, Joe Cardona, o long snapper, o Nate Ebner, o Slater e o King, que são basicamente os gunners ali no Special Teams. Esse ano, todos eles estão de volta, né, Gostkowski, Allen, Cardona, Ebner, King e Slater, e tivemos a adição de um punter, né, que é o cara que vem para fazer uma sombra aí pro Ryan Allen, cidadão chamado Corey Bjorkes. Bom, vamos lá. Então basicamente a gente tem os mesmos nomes. Eu só tenho uma coisa aqui que a gente não pôs, porque ele entrou como receiver, mas eu acho que se vingar e ficar no elenco, transforma toda essa história que é o Patterson, o Cordell Patterson.
Por quê? O ano passado foi aquele problema de quem que ia retornar a bola, se era Cyrus Jones, pelo amor de Deus, quem que ia ser, se era Edelman que vai se machucar, se é a Mendola que tava caindo pedaço enquanto corria. E se entrar o Patterson mesmo e ficar nesse elenco, eu acho que aí ele passa a ser também fazer parte desse elenco dos Special Teams, muito mais até se bobear do que vai ser dos receivers. E aí pra mim a história é completamente outra. A gente entra pedindo pra que kickoffs aconteçam todo momento, que os caras chutem bola pra gente. Então, apesar de os Patriots só terem adicionado um único jogador, além do Cordarrelle Patterson que o Felipe bem falou, o Corey Bojorquez, o Panther, que veio como undrafted free agent, muita gente tá pensando que ele só tá lá pra fazer sombra pra Ryan Allen, pra não deixar o Allen de boa, tranquilo no training camp, mas não. Nos OTAs e no minicamp, os jornalistas já falaram que a briga entre os dois é real e é intensa. Falam que a força da perna esquerda do Corey é muito forte, que parece a força de uma perna e meia junta. Então, é bom a gente ficar de olho. O Ryan Allen, ele teve uma boa temporada em 2017, não comprometeu, mas mesmo assim Bill Belichick trouxe um novo jogador e esse jogador tá prometendo. E Sidney, vamos lembrar que isso já aconteceu antes com o Mesco, que parecia que ia ficar pro resto da vida, até ele morrer, ia ficar nos Patriots, e chegou um tal de Ryan Allen e tirou ele fácil do training camp, lembra? Aquela coisa, né? Sempre se pode melhorar, né? Todo mundo achou que naquele ano ali o Allen chegou só pra incomodar um pouquinho, mas já tirou o Mesco, que era um cara até bem querido pela torcida. Então não se surpreendam se o Bojorquez aí chegar e botar o Allen pra fora desse elenco. Eu tô com o Felipe nessa, assim, vai depender muito do desempenho do Cordarrelle Patterson. Como ele falou, ano passado a gente teve que ir até de Dion Lewis como retornador, porque os melhores retornadores do time a gente meio que pedia para não retornar. É um paradoxo isso, né? Que era o Edelman e o Amendola, porque a gente não queria que esses caras ficassem levando pancada lá toda hora. Então, se mantidos todos os demais que a gente citou, e se o Cordarrelle Patterson conseguir ser um retornador de efeito realmente, eu diria que os special teams dos Patriots vêm mais fortes em 2018. E um adendo do que eu disse, eu falei só da questão do retorno, mas o Patterson também é gunner, ótimo gunner, e faz esse grupo ficar ainda melhor com Ebner, Slater e King. Então, pra mim, imagino que vocês dois concordem comigo, se o Patterson não entrar, não ficar no final, a gente tem um grupo igual, se entra, a gente tem um grupo melhor. Próximo da lista para a gente avaliar é a linha de defesa. Aqui no caso colocamos defensive ends e defensive tackles juntos. Tivemos em 2017 Alan Branch, Malcolm Brown, o Adam Butler, o Lawrence Guy e o Valentine como defensive tackles. Lembrando que o Valentine logo se machucou. Flowers como defensive end, Detroit Wise como defensive end e o Cassius Marsh como defensive end. Nesse ano aqui a lista é grande, vamos lá. Brown, Guy, Valentine, Butler, Danny Shelton que chegou, John Atkins, Frank Herron, Trey Flowers, Adrian Claiborne, Detroit Wise, Derek Rivers, Eric Lee, Jenny Grissom, Keonta Davis e Trent Harris. Bom, aqui que a gente perdeu aqui? A gente perdeu o Branch do ano passado entre os defensive tackles e a gente perdeu o Marsh do defensive end. Então, só os que perdeu, Sidney, já faz o grupo ser melhor. Porque o Branch não conseguiu fazer nada, né? É até uma maldade com o Branch, que é o cara que tem história nos Patriots, né, bicampeão, mas ano passado ele foi muito mal, não conseguiu ficar em campo, não conseguiu contribuir para essa defesa, e o Marsh para mim foi um desastre, que foi completamente explorado logo no primeiro jogo da temporada contra o Kansas City Chiefs, correndo atrás do Kareem Hunt ali. E então, saiu chorando ainda. Caiu chorando ainda, reclamando que não era feliz em New England, né? Perdendo desse jeito, jogando mal, não pode ser feliz. Bem, eu diria que melhorou bastante, porque além das adições, na minha opinião, serem muito boas, como o Adrian Claiborne, que eu acho que vai ajudar no pass rush, e o Danny Shelton, que é um grandalhão ali para segurar os gaps ali no meio, a gente tem jogadores que assim, foram promissores, muito jovens, um pouco mais experientes, como o Adam Butler e o Vincent Valentine, que volta de lesão, e temos o Derek Rivers, né, que é um cara draftado com bastante expectativa, que não conseguiu jogar na sua temporada de estreia por uma lesão séria no joelho. Então, assim, tem muito jogador bom nessa linha aí que dá pra fazer uma linha produtiva.
Não, eu também acho que não tem nem o que discutir aqui, porque o próprio Lawrence Guy, o ano passado a gente não sabia se ia render ou não, e trabalhou bem, foi um dos caras que mais trabalhou nessa linha de defesa, junta com um nome bom que a gente sabe que tá acostumado aí, como você lembrou, o Shelton, que vai trabalhar muito bem pelo meio. A minha única preocupação, de verdade, é com o Claiborne, por causa que, até acho que, não sei se alguém lembra, quando a gente falou mais do Claiborne, a gente lembrou dessa questão de que ele só joga de um lado da linha, que não é o lado onde a gente mais precisa. Ele joga no lado direito, que é o mesmo do Flowers, e onde a gente mais precisa nesse momento que alguém renda é do lado esquerdo. Então essa é a minha única preocupação de como que eles vão trabalhar ali, até porque o Wise é um cara muito mais de pass rush do que de parar a corrida, né, Arthur? Sim, o Wise é assim, muito mais produtivo no pass rush do que como parar a corrida, como você bem mencionou. E eu acho que isso do Claiborne vai ser uma coisa que vai ser ajeitada, não vai ser um problema grave pro time pra temporada. E o Belichick e Brian Flores vão conseguir arrumar uma maneira de botar todos pra jogar numa posição que rendam bem. E eu só queria mencionar uma coisinha nessa posição. Eu obviamente concordo com vocês que ela evoluiu, que ela melhorou em comparação a 2017, mas acho que a gente poderia ficar ligado na situação de Malcolm Brown e Danny Shelton, porque ambos estão em último ano de contrato de calouro e não tiveram a opção do quinto ano exercida. Principalmente o Malcolm Brown. Eu não ficaria surpreso caso ele seja trocado antes da temporada começar ou no decorrer dela. Continuando aqui na lista, gente, temos quarterback. Toda a história de quarterback que parecia que esse ano a gente ia descobrir quem que é o próximo quarterback dos Patriots. E estamos com Brady, Hoyer e Etling no elenco para esse training camp. E 2017 começamos a temporada com Brady, Garoppolo e Brissett. Acho que aí não tem o que falar, né, gente? É pior, né, Cid? Isso aí não tem o que discutir. O Brady continua, espero que no mesmo nível, né? Isso é inacreditável considerando a idade dele, mas nada indica que ele vai ter uma queda grande esse ano. Agora, os outros dois nomes para mim mudaram bastante, né? O Garoppolo foi se tornar um dos quarterbacks mais bem pagos da liga lá em São Francisco. Um cara que chegou lá nos 49ers e mudou o time de patamar. O time ia caminhando para 0 vitórias, ele conseguiu ganhar vários jogos seguidos. Então está se concretizando como aquilo que a gente achava que ele se tornaria na NFL. E o Brissett, que a gente não dava muito por ele, até precisou entrar em campo na suspensão do Brady, chegou lá nos Colts também e com a lesão do Andrew Luck ele assumiu os Colts e até tornou os Colts um time competitivo, né? Ganhou até alguns jogos por lá. Esse ano a gente tem o Brian Hoyer, que volta para New England, né, depois de muitos anos, e é um cara assim, que é um bom quarterback pra você ter de reserva ali, mas que você torce para ele não precisar entrar em campo, porque ele já teve algumas oportunidades na NFL e não conseguiu ir muito longe. E o Danny Etling, que é um cara que veio aqui com escolha baixa de draft, né, um cara que tem problemas aí de mecânica, digamos assim, que eu acho que o Belichick trouxe para ver se consegue desenvolver e ganhar alguma coisa de retorno com ele numa troca futura. Arthur, acho que como a gente pode resumir essa situação é que em 2017 a gente tinha pelo menos 2 quarterbacks muito bons, que a gente só pensava como que eles iam fazer, a questão era como que eles iam dar um jeito de segurar o Garoppolo. E em 2018, se acontecer alguma coisa com Brady, ninguém imagina que vai ser Hoyer ou vai ser Etling que vai entrar para terminar a temporada, por exemplo, né? Sim, perfeito. Ano passado a gente tinha 2 quarterbacks, até reservas que a gente poderia contar caso o Tom Brady se machucasse. Mesmo o Brissett não estando no nível de Garoppolo, ele conseguiu jogar contra o Houston Texans e conseguir aquela vitória marcante no Color Rush. Mostrou que tinha assim, flashes de ser um bom quarterback. E claro, o Jimmy Garoppolo, que foi a maior sensação do São Francisco 49ers, e a gente sabia o que ele viraria na liga. Esse ano a gente tem o Brian Hoyer, que o Sidney muito bem falou, a gente torce para ele não entrar em campo, e o Danny Etling, que é uma incógnita. Para mim, a única coisa boa dessas mexidas nos quarterbacks é que a gente não vai ter que levar 3 pro elenco final. A gente vai poder usar uma vaga a mais aí em um cornerback, em um wide receiver, que a disputa promete ser bem intensa. Interessante essa. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E realmente acho que a questão aí é quem que vai com o Brady, ou muito mais do que qualquer outra coisa. Hora do meu pesadelo que não acaba, grupo de linebackers. Arthur, lembra pra gente aí como que é 2017 e como que estamos agora, por favor.
Então, a tristeza de 2017, a gente tinha no elenco Harvey Lange, que sofreu um acidente de carro logo no começo da temporada e perdeu o restante do ano. David Harris, que chegou e não mostrou para que veio e se aposentou. Hightower, que se machucou no decorrer da temporada e transformou o grupo num caos. Marquise Flowers, Orlando Roberts e Kyle Van Noy. Em 2018, a gente tem os mesmos Hightower, Van Noy, Flowers, Robert e Lange. E a Grisby, que acabou a temporada no elenco, mas não começou em 2017, mas já estava nos Patriots ano passado. Christian Sam, que chegou na 6ª rodada do draft. E Jawan Bentley, que chegou na 5ª rodada. Bom, vamos pensar aqui nesses nomes que já estavam ano passado, Sidney. Van Noy conseguiu jogar bem até, mas a gente percebeu que o Van Noy rende de verdade quando ele não é o linebacker principal. Quando ele tem o Hightower do lado dele, por exemplo. Aí ele é um bom linebacker, ele consegue fazer a função dele. Quando ele é o principal linebacker, ele sofre bastante. Hightower é aquela história, saudável é um monstro, mas ninguém garante o que vai acontecer, se o Hightower vai conseguir se manter a temporada inteira. O Flowers, o Marquise Flowers, até acho que foi o que mais surpreendeu a gente, porque na nossa questão onde a gente não conseguia encontrar alguém que marcasse o passe, o Flowers até se mostrou mais rápido e com alguns flashes ali que pode conseguir fazer isso, mas ele é muito mais um special teams. O Roberts é aquilo lá, quando acerta o gap é pra perder jardas, quando erra o gap é pra ser um desastre pra gente. E o Lange, que rendeu muito ano passado no training camp, foi um dos destaques, um dos nomes que a gente mais falou, mas teve o acidente, então a gente pode acreditar que ele vai voltar para ajudar bastante, mas talvez trabalhe até muito mais como um defensive end até do que como um linebacker pela característica dele. Sobrou basicamente, Sidney, pro Christian Sam e pro Jawan Bentley, os dois que vieram de rounds cedos no draft e que tem um baita de um trabalho na mão aí de transformar esse grupo num grupo de linebackers de verdade, né? Esses dois, a meu ver, a princípio eles vão brigar para ficar no elenco, né? Até que eles mostrem em campo o contrário, eu não acho que eles têm condição a gente vai ter lá 3 descidas, o Sam e o Bentley em campo na defesa dos Patriots. Eu acho que isso aí não é muito realista de pensar. O grupo é o mesmo, como o Arthur falou, é o mesmo grupo de linebackers que foi mal na temporada passada, como você disse, principalmente que sentiu falta de jogadores, e se dá para tirar uma pequena esperança disso aí, é isso que você falou, o Hightower conseguir ficar saudável e o Lange conseguir voltar a mostrar aquilo que ele estava prometendo até se machucar, principalmente no edge. Eu concordo com você, a gente viu como aquele lado lá oposto do Trey Flowers foi um pesadelo ano passado. Tentamos o Cassius Marsh, tentamos o Eric Lee, tentamos todo mundo por ali, ninguém conseguiu segurar aquele lado. Quem sabe o Harvey Lange é esse cara que vai dar um pouco de estabilidade para o setor, mas eu não espero muito desse grupo não, acho que é o mesmo grupo para a gente sofrer bastante na temporada 2018. Eu resumiria que a gente tem um grupo igual, mas isso não quer dizer que seja bom, porque a gente vem de anos horríveis aí de grupos de linebackers, que se a gente tá igual, a gente tá na verdade pior, né, Arthur? Pois é uma pena na realidade a gente chegar nesse podcast já em julho e tá praticamente falando do mesmo grupo de linebacker, coisa que a gente bateu tanto na tecla no começo da off-season, falando que era a principal necessidade dos Patriots. O time não se mexeu na free agency, não trouxe ninguém, e no draft só foram nas últimas escolhas. É uma pena, mas é o que a gente vai ter pra temporada, a não ser que haja uma troca surpresa, e não é muito a cara de Bill Belichick trazer uma estrela antes da temporada começar. Ele geralmente manda uma estrela embora. Então, eu só queria deixar assim um asterisco, que eu acho que tem uma remota chance desse grupo ser melhor, caso aí o Christian Sam ou o Jawan Bentley sejam jogadores que a gente não imagina que eles vão ser. E também o Harvey Lange voltando, acho que é interessante. Eu não duvidaria de ver um Orlando Roberts cortado, até porque a temporada passada dele foi bem fraquinha. Nossos corredores, temos aqui a questão. 2017, iniciamos com Devlin de fullback, Burkhead, White, Lewis, Gillislee e Bolden, que é basicamente um special teams e entra só quando o negócio tá muito feio. 2018 a gente vai pro mesmo Devlin, pro mesmo Burkhead, pro mesmo White, pro mesmo Gillislee, pro mesmo Bolden e adicionamos o Sonny Mitchell, que veio de primeiro round do draft, o Jeremy Hill, que veio de free agent, e o Ralph Webb.
Bom, acho que a principal coisa aí, Arthur, é que saiu o Lewis, que foi uma grande esperança pra gente, e entrou o Sonny Mitchell e o Jeremy Hill. Jeremy Hill que tem uma característica um pouco diferente, bastante até diferente do Lewis, a gente até falou disso em texto, que ao que parece, Arthur, o Hill vem mais pra brigar com o Gillislee do que qualquer outra coisa, né? Sim, como você falou, a gente perdeu nossa principal referência da posição, que foi o Dion Lewis, que foi pro Tennessee Titans, mas o Jeremy Hill não chegaria para suprir as incumbências do Dion Lewis. Ele ali estaria disputando com o Mike Gillis em uma posição no elenco daquele running back mais trombador. Quem faria essa função do Lewis e quem deve fazer é o Sonny Mitchell, que já está garantido no elenco, e ele é a nossa grande esperança. E para mim isso de o grupo de running back está melhor ou pior passa nas mãos do Mitchell, porque eu não acredito que, assim, mesmo que o Jeremy Hill ganhe a disputa com o Gillis ou até o Ralph Webb surpreenda e ganhe essa vaga, eu não acho que vai ser, assim, um diferencial para avaliar se o grupo tá melhor ou pior, e sim as atuações de Mitchell. Eu tenho a esperança de que o Jeremy Hill ou ele suplante aí o Gillis e consiga trazer para os Patriots essa força nas corridas ali que o Gillis não conseguiu ano passado, ou então que pelo menos ele desperte no Gillis essa urgência de que ele tem que mostrar serviço para que veio e o Gillis começa a correr, né? Pra gente ter um power back ali mesmo, que em algumas situações até ficou faltando pra gente. Eu acho que para definir, é muito exemplo do que eu falei dos corners, que era você comparar o Butler com o Jason McCoy. Aqui é você comparar o Dion Lewis com o Sonny Mitchell. O Dion Lewis é um cara estabelecido na NFL, de talentosíssimo, né? A gente viu o dinamismo que ele trouxe para o ataque dos Patriots nos últimos anos. Mas o Mitchell é um cara que chega assim na NFL prometendo bastante, inclusive prometendo um pouco mais do que o Lewis já mostrou que faz nas corridas, digamos assim. Que o Sonny Mitchell, ele é um cara que pode fazer tudo, ele é um running back que pode atuar nas 3 descidas, o Lewis também, só que talvez o Mitchell, assim, com esperança de correr melhor pelo meio, digamos assim. Então, se o Mitchell conseguir se tornar um jogador realmente de primeira rodada, né, um cara que consiga ficar as 3 descidas no ataque dos Patriots, esse elenco pode se tornar melhor do que o do ano passado. O que eu vou falar é muito do que você falou aí nessa questão do Sonny, porque e eu acho assim, a gente tem o Burkhead, que é muito versátil, o James White, que é um cara que recebe bem a bola, o Sonny vem para ser um cara também, como o Sidney disse, para os 3 downs, mas que tem uma característica muito forte de receber a bola também. Então eu vejo o Burkhead, o White e o Sonny Mitchell, vamos dizer entre aspas, juntos ali, no mesmo tipo de jogador. O que eu acho que pode fazer a diferença de verdade é nisso que o Sidney disse entre o Gillislee e o Jeremy Hill, porque desses 3 a gente realmente não tem um cara que é um trombador. O Burkhead conseguiu mostrar isso, até muito acho que foi por culpa dele que o Gillislee não entrou muito, porque o Burkhead conseguiu mostrar que ele consegue fazer isso quando chega perto da endzone, mas eu acho importante você ter esse cara mais forte, um touro ali pra você ter opção. Então eu sinceramente, eu acho que a questão do Sonny Mitchell, se ele ficar saudável, ele tem tudo pra encaixar nesse ataque dos Patriots, como o Arthur falou, ele tá garantido. O que eu tô muito curioso é nessa questão de Gillislee e Jeremy Hill, quem que vai ser esse running back que tem um estilo bem mais distinto dos outros que deve ir para esse elenco. E aí, gente, estamos igual, pior ou melhor? Esse aqui é difícil de cravar, cara. Né? É muito difícil. Eu vou esperar um pouquinho do Mitchell. Esse aqui tem algumas posições aqui que não dá para cravar. Essa pra mim é uma das mais difíceis, porque tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pensar com o Sonny Mitchell atuando muito bem e estando saudável. Bom, então considerando isso que você falou do Mitchell e considerando que ou o Hill ou o Gillislee vão conseguir ser produtivos como powerbacks, eu diria que é um grupo melhor. Eu também, nesses 2 asteriscos aí da galera conseguindo jogar, eu também acho que daí é um grupo melhor. Eu tô com vocês dois, fechar aí o hat-trick dessa posição. E só para complementar, James Devlin, nosso fullback, um jogador muito importante, renovou o contrato por mais 2 temporadas. 2 posições pra gente terminar aqui. Vamos falar de safeties, que essa sim tá tudo igual, Arthur. Tá tudo igual. A gente conseguiu manter os 3 pilares da posição da temporada passada, o McCurry, o Chung e o Harmon. E aí, completando o elenco, a gente tem o Richards
Webner, que é principalmente Special Teams, Brandon King, que também é Special Teams, David Jones e Demarius Travis, que estavam presentes no practice squad da temporada passada. Então todos esses jogadores, todo o nosso grupo de safety já estavam no elenco em 2017. Cid, toda vez que a gente fala de safety aqui, a gente tem duas coisas que a gente sempre fala. Uma, que é muito bom o grupo de safety, a gente tem jogador que faz de tudo, jogador confiável, o Harmon e o Chung ali, que são dois caras que não tem tanto nome, mas trabalham muito bem, tal, McCord e tal. Mas tem uma questão que a gente vem repetindo esse grupo há tanto tempo que a nossa preocupação, a gente já falou isso várias vezes aqui, eu não sei se em podcast, a hora que tiver que trocar esse grupo, a gente vai ter que trocar os 4, 5 de uma vez, né, cara? Nunca chega alguém pra... Chegou o Richards, mas o Richards não faz tempo que não chega um cara ali, Sidney, pra virar, tipo, começar a ser o futuro, sabe? A gente tá sempre com esses caras ficando velhos e a hora que tiver que trocar, vai trocar tudo de uma vez, cara. Não existe uma renovação grande. E o medo que dá é esse mesmo, que você tem que renovar isso de um ano para o outro, como foi, sei lá, teve uma renovação grande lá em 2009 para 2010, e você tem problemas com isso aí. É um grupo que é sólido, mas que se você troca 2 ou 3 aí de um ano para o outro, até essa galera se encontrar, né, no entrosamento, demora. Então eu queria também que viesse aos poucos esses jogadores de qualidade para ir entrando aos poucos nesse grupo. Draftaram o Jordan Richards como sendo um cara que faria isso, mas eu já desisti dele. Eu não vejo o Jordan Richards como um cara que vem assumir a longo prazo essa defesa, né? O grupo de safety dos Patriots é o mesmo do ano passado, são os mesmos jogadores, só que eu consigo ter um pouco de otimismo de que esse grupo vai melhor em 2018 por um fator, o Devin McCourty, né? Eu considero que o Devin McCourty não fez o seu melhor ano passado, em 2017. Ele não conseguiu ter no ano passado o mesmo nível de atuação que ele teve em 2016, 2015, 14, por ali. Deu uma queda. Então eu acho assim, apesar de ser o mesmo grupo, se o McCourty conseguir voltar a ser aquela segurança que ele foi em 2015, 14, 16, nesses últimos anos, eu considero que esse grupo pode atuar um pouquinho melhor do que o ano passado. Eu concordo também, mas eu acho que o consenso maior é que tá igual, né, Arthur? Até pelos nomes, né? Sim, são praticamente os mesmos nomes, como a gente já mencionou. Então, entre melhor ou pior igual, eu ficaria com igual. E só uma coisa, David Jones, Demarius Travis, ambos fizeram um bom training camp em 2017 e eu tô torcendo muito, muito mesmo de coração para algum deles roubar a vaga de Jordan Richards. Vamos na nossa última posição, que é a linha ofensiva, que é um dos casos mais delicados aí, vamos dizer assim, Arthur, porque a gente perdeu, como imagino que todo mundo lembra, a gente perdeu o Solder, que era o left tackle titular, e o Fleming, que era basicamente aí o reserva imediato. Então, em 2017, a gente começou com o Andrews de center, Carras, Mason e Thunney de guard, Cannon, Fleming, Solder, Waddle e Croston de tackle. Aí a gente tem em 2018 que começa para esse training camp Marcus Cannon, Isaiah Wynn, que veio do draft, Trent Brown, Waddle, Matt Tobin, Cole Croston, Andrew Jelks, Ulrich John, Shaq Mason, Joe Thunney, Carras, Jason King, David Andrews, James Ferentz e Luke Bowanko. Cid, acho que no elenco ali é o que mais tem jogador. E muito, acho que por isso, né? Eles estão tão indecisos de quem que... pelo menos essa sensação que eu tenho. Eles estão tão indecisos de quem que vai ser esses caras que vão assumir, que vão formar essa OL titular, principalmente nas pontas, que eles trouxeram um monte de gente pra ver quem que consegue render aí, né, cara? Eu acho que são dois fatores para ter tanta gente. Um é exatamente esse que você falou. A saída do Solder mexe muito, né, com esse time. Veio o Wynn, veio do draft, veio o Trent Brown do 49ers, que é mais um right tackle, mas que pode jogar por ali também. E a gente não sabe quem é que vai assumir esse posto, que é talvez o mais importante, né, proteger o ponto cego lá do quarterback. E outro ponto também que me leva àquele que eles trouxeram tanta gente para esse training camp é que o Shaq Mason vai para ano de contrato, né? É um baita de um guard, a gente se cansa de elogiar ele aqui, principalmente os espaços que ele abre para os running backs, e os preços da NFL estão cada vez mais inflacionando, né? Então talvez eles estejam querendo aí ver se encontram um possível substituto do Mason caso não consiga haver essa extensão contratual. Posso pôr uma outra questão aí nessa história que tá lá atrás da minha cabeça, sabe aquela coceirinha que de vez em quando ela quer te encher o saco? É o caso do Thunney, que tá machucado,
não consegue melhorar aí a história. E como o Arthur falou ali da questão do Malcolm Brown, eu não sei não, cara, se o Tunney fica nesse Patriots em 2018. Então, isso que você mencionou do Tunney lesionado é interessante, porque não é só ele na posição que tá sofrendo com lesão. O próprio Isaiah Wynn, o próprio Marcus Cannon, além do Tunney, e também a gente tem lesionado o recém-chegado Trent Brown, que veio trocado do San Francisco 49ers. Então, apesar de a gente ter 15 jogadores na posição, sendo 8 tackles, a gente tem aí peças importantes lesionadas e que a gente não sabe como vai voltar no training camp. Durante os OTAs e o minicamp, os Patriots utilizaram, assim, na maior parte das formações, uns ainda treinando de maneira limitada, mas a gente pôde observar uma escalação titular com o Trent Brown como left tackle, e a gente vê como left guard o Isaiah Wynn, center Andrews, na direita Mason, e como right tackle o Marcus Cannon. Então eu acho assim, se fosse para palpitar, eu não vejo o Bill Belichick, o Dennis Carnegie já escalando logo de cara o Isaiah Wynn como o protetor do Lago César de Tom Brady, e vejo ele inserido ali mais na vaga do Joe Tunney mesmo. Tem essa questão aí, Sidney, que o Wynn, ele pode jogar tanto de tackle quanto de guard. E essa que é a história toda da questão do Tunney, principalmente a do Mason, que você disse que eles podem, de repente, se livrar do Mason, usar o Mason como uma moeda de troca, porque num mundo onde todo mundo tá bem, poderia o Trent Brown fazer dupla com o Cannon e pôr o Isaiah Wynn como guard, né? Uma coisa assim, que eu não consigo afirmar ainda se esse grupo é melhor, mas eu consigo afirmar que esse grupo ele é mais diversificado e tem uma profundidade melhor do que a do ano passado, porque são atletas muito bons aí que fazem mais de uma posição. Então o Isaiah Wynn, para mim, foi isso. Ele veio para ser uma segurança de várias possíveis ausências, né? Ou propriamente encaixar no lugar do Solder, ou então numa eventual saída do Tunney ou do Mason por questões de contrato ou de desempenho. Então, assim, essa diversidade é muito boa para isso, né? Inclusive, acho que, salvo engano, eu não sei se foi o Dantes Carnegie mesmo que falou, ou se foi o Casério, né, o Nick Casério. Ele disse que a ideia é botar os 5 melhores jogadores de OL para jogar, não necessariamente fulano é tackle, fulano é guard. Ele disse que quer botar os 5 melhores. Então, para isso você precisa de jogadores versáteis, e é isso que eu acho que a gente tem, pelo menos por enquanto, nesse grupo. E não é só uma... Bom, todo mundo que ouve aqui, a gente que sabe o quanto eu gosto de linha ofensiva e tal. Isso não é só questão desse ano e questão só de Patriots. Um OL versátil vale por muita coisa, porque é muito fácil você perder um OL por lesão. O OL cansa por causa do tamanho dos jogadores. Então você ter peças ali que você consiga, por exemplo, por isso que eu sempre falo, a gente fez até a disputa de elencos lá, eu fiz o da linha ofensiva, eu falei disso do Carras, por exemplo. O Carras tá aí, ele não é o cara que é titular, ele não é o cara que aparece, mas o Carras vem ficando no elenco já há um bom tempo, muito por causa disso, porque ele é uma segurança de que se acontecer alguma coisa com o Andrews, dá pra pôr o Carras também de center, não só como guard, que é a principal posição dele. Ter essa versatilidade é muito importante, não só por uma linha ofensiva e principalmente na linha ofensiva dos Patriots esse ano. Que a gente viu, mesmo com os nomes do ano passado, Arthur, o quanto o Brady apanhou naquele começo de temporada, né? Pelo menos até a metade ali, a gente tava com medo de que alguma coisa ia acontecer, né, cara? Porque os caras não conseguiam parar ninguém, né? Sim, foi o começo de temporada muito difícil para a linha ofensiva dos Patriots, bem diferente do que foi o início da temporada 2016. Marcus Cannon sofrendo com o problema no tornozelo. A gente teve o Nate Solder, que começou bem mal a temporada e felizmente conseguiu se recuperar no decorrer dela, mas assim, não foi o começo dos melhores para a OL dos Patriots, e a gente espera que nesse ano seja diferente. O único jogador que foi bem durante a temporada inteira foi o Mason. O resto, todo mundo sofreu, e sofreu bastante. Bom, e aí, senhor Arthur? Melhor, igual ou pior? Também é daquelas que a gente fica com a pulga atrás na orelha. Então, o Kyle Shanahan, treinador do San Francisco 49ers, falou que Trent Brown, para ele, é o melhor protetor de passe que ele já treinou na carreira. Não só ele, mas como o Von Miller já chamou o Trent Brown de melhor tackle da liga, melhor tackle que ele já enfrentou.
Então, pra mim, se o Trent Brown realmente for tudo isso que estão falando, conseguir ficar saudável e repetir as boas atuações que ele teve no San Francisco 49ers, eu vejo uma linha ofensiva dos Patriots melhor do que a da temporada passada. Mas se a gente ficar com essa incógnita na posição de left tackle e sentir muita ausência do Nate Solder, aí não tem como comparar, e realmente é um grupo que está inferior ao de 2017. Eu vou ser direto e reto. Não acho que o Solder vinha rendendo tanto assim nos últimos anos como a gente queria que ele rendesse. Então, pra mim com Shaq Mason igual, sem Shaq Mason pior. Pra mim tá melhor, eu diria que tá melhor, porque eu acho o Isaiah Wynn um baita de um atleta e que já mostrou que pode jogar de left tackle. O cara enfrentou os melhores times do universitário e jogou bem de left tackle, então não tem por que achar que ele não vai conseguir repetir isso na NFL. Então eu diria que esse elenco tá mais completo e que o Wynn é tão bom jogador que vai deixar essa OL melhor do que ela era. Bom, é isso então, senhores, vamos ficando por aqui. Senhoras e senhores, que a gente sabe que tem muita mulher que ouve a gente também. As meninas sempre mandam mensagem lá no Twitter. A gente vai ficando por aqui mais um programa. A gente deu uma esticadinha aí de tempo de um para o outro, Sidney, mas agora a tendência é voltar para a loucura, porque tem training camp, depois tem pré-temporada e depois tem temporada. Então daqui até janeiro o negócio pega, né? Vai ser tanto assunto para falar que vai faltar podcast, na verdade, né? Não vai dar pra falar de tudo nos podcasts, a gente vai ter que transformar muita coisa em texto. Mas vamos tentar, vamos fazer o máximo possível aí para trazer tudo que for de importante dos Patriots aqui pros podcasts patriotas. Pois é, a NFL tava meio banho-maria nesse fim de junho, início de julho, ainda mais com o acontecimento da Copa do Mundo na Rússia, mas só que agora volta aquele pique de sempre que todo mundo já conhece aqui no Patriotas. Com certeza a gente vai manter nossa produção de texto por semana. Daqui a pouco o podcast já volta a ser semanal também. Então, galera, tá começando a temporada 2018. A gente conta mais uma vez com a participação de vocês. Isso aí, usem e abusem da central do Training Camp. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Foi realmente para facilitar a vida de muita gente que avisa a gente que não consegue acompanhar a gente o quanto conseguiria, o quanto gostaria, né? Fala que vocês postam muita coisa, eu não consigo acompanhar o que vocês estão fazendo. Então a central do Training Camp é muito para isso, para ajudar quem não consegue estar lá no Twitter a todo momento. Certo? Voltamos a qualquer momento e abraço Sidney e abraço Arthur. Um abraço, galera. Valeu. England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.